Garb al-Andalus, o passado islâmico das cidades portuguesas. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar a toponímia de origem árabe de várias cidades portuguesas, revelando os nomes que lhes foram dados durante o domínio muçulmano na Península Ibérica e a função que desempenhavam. Durante a dominação muçulmana, Portugal era denominado pelos mouros de Garb al-Andalus, que significa Ocidente do Al-Andalus, e refere-se à parte mais ocidental da Península Ibérica que estava sob domínio muçulmano, correspondendo aproximadamente ao território português. Esta viagem histórica irá demonstrar a profunda influência islâmica na geografia e cultura de Portugal e que cada cidade portuguesa tinha uma história única, marcada pelo papel militar, económico ou cultural que as populações muçulmanas lhe atribuíram. Pedimos que subscrevam o canal e ativem as notificações para apoiar o nosso trabalho, que é fruto de muita pesquisa e dedicação. Vamos então começar esta fascinante viagem pelos nomes do Garb al-Andalus. Lisboa, chamada pelos muçulmanos de Al-Usbuna, foi conquistada por volta de 714 e tornou-se um dos mais importantes centros administrativos e comerciais do Garb al-Andalus. Situada na foz do rio Tejo, Al-Usbuna era um porto estratégico para o comércio marítimo e fluvial, ligando o interior da península ao Mediterrâneo e ao norte de África. Os muçulmanos reforçaram as suas defesas, com a cerca moura e a sua alcaçova, e desenvolveram a agricultura irrigada nos seus férteis arredores. Al-Usbuna tornou-se um polo multicultural onde coexistiam muçulmanos, cristãos moçárabes e judeus, com estas comunidades a desempenharem um papel relevante no comércio, no artesanato e nas ciências. Após a queda do Califado de Córdoba, tornou-se capital de uma taifa independente, sendo, na época, uma das mais populosas cidades da Península Ibérica. O porto era conhecido como Burtocau, uma adaptação do nome latino original, Portugal, que viria a dar nome ao país. Sendo uma cidade fortificada junto ao Rio Douro, era fundamental para o controle das rotas fluviais e marítimas do norte. No entanto, a sua ocupação muçulmana foi relativamente breve e intermitente. Foi reconquistada por Vímara Peres em 868, tornando-se o centro do condado portucalense. A sua importância para o domínio islâmico residiu sobretudo na sua função de posto avançado de controle territorial e centro de trocas comerciais nos primeiros séculos da sua presença. Braga, designada Braja, em fontes árabes, teve, à semelhança do Porto, uma ocupação muçulmana curta e descontínua. A sua importância para os muçulmanos era essencialmente militar, como posto fortificado para controlar as rotas do Minho. A cidade, um antigo e prestigiado centro religioso cristão, não desenvolveu essa mesma faceta sob o domínio islâmico, servindo primariamente como um ponto de administração local e de defesa contra as incursões dos reinos cristãos do norte, que a reconquistaram definitivamente no século XI. Coimbra, chamada Colúria, desempenhou durante séculos um papel crucial como cidade de fronteira entre o território cristão e o muçulmano. Era um centro administrativo e militar de primeira ordem, controlando um ponto estratégico de travessia do rio Mondego. Os muçulmanos potenciaram a sua agricultura com técnicas de regadio, que tornaram os campos do Mondego muito produtivos. A sua conquista definitiva por Fernando Magno, em 1064, foi um marco decisivo no avanço da reconquista para sul. Faro era conhecida como Xunuba, uma adaptação do seu nome romano, Ossonoba. Por vezes, era também referida como Santa Maria tal Garb, ou seja, Santa Maria do Ocidente. Faro foi um importante porto e centro administrativo do Algarve, região que os muçulmanos chamavam de Algarve, que significa precisamente, o Ocidente. Esta região era vital para o comércio marítimo e para a defesa costeira. Os muçulmanos desenvolveram aí a agricultura de sequeiro e de regadio, com pomares de citrinos, amendoeiras e figueiras, e exploraram a pesca. O Xunuba foi capital de uma pequena taifa e uma base naval importante para o controle do Atlântico. Setúbal era conhecida pelos árabes como Chatubar. Situada na margem sul do estuário do Sado, Chatubar era um porto relevante, dedicado ao comércio, à pesca e, fundamentalmente, à exploração de salinas, cuja produção era de grande valor económico. A cidade tinha também importância militar, com fortificações que defendiam a costa e controlavam a importante rota fluvial do Sado, servindo como ponto de apoio estratégico na rede de cidades do Al-Andalus. Viseu, chamada Bashu, pelos árabes, era uma cidade de interior, situada numa zona elevada. O seu valor era, por isso, estratégico, servindo para o controle das rotas que atravessavam a Beira Alta. Tal como outras cidades do norte, a sua ocupação foi descontínua. Funcionava como um centro de controle militar e de organização agrícola, aproveitando os recursos da região. A sua conquista definitiva por Fernando Magno em 1058 consolidou o domínio cristão a norte do Mondego. Évora, conhecida como Iabura, era uma cidade fortificada de grande importância militar e administrativa no Alentejo. Iabura controlava as rotas vitais que ligavam o sul à região do Tejo, servindo como base para operações militares.
Os muçulmanos desenvolveram a sua agricultura, introduzindo sistemas de irrigação que potenciaram a produção dos campos circundantes. Iabura foi também um notável centro cultural e de conhecimento, contribuindo para o florescimento intelectual da região durante este período. Lagos, uma das cidades mais emblemáticas do Algarve, era designada durante o domínio muçulmano como Zawiya. Este nome árabe significa canto, ou, num contexto religioso, ermida, ou mosteiro, sugerindo uma possível fundação ligada a um local de retiro espiritual. Situada numa baía ampla e abrigada, Zawiya era um porto de enorme importância estratégica e económica. Os muçulmanos desenvolveram aqui uma próspera indústria de pesca, com especial destaque para a captura do atum através de almadravas, e usaram o seu porto para o comércio com o norte de África e outros pontos do Mediterrâneo. A cidade foi devidamente fortificada para se proteger de ataques marítimos, servindo como uma base naval essencial para a defesa da costa do Algarve. Zawiya permaneceu como um bastião relevante do poder islâmico no ocidente algarvio até à sua conquista definitiva em meados do século XIII, deixando uma herança duradoura na sua forte ligação ao mar e no traçado de algumas das suas ruas. Santarém era designada Xantarim, uma adaptação do seu nome geográfico, Santeiria. Erguida sobre uma colina sobranceira ao Tejo, Xantarim era uma das mais importantes e inexpugnáveis fortalezas do Garba al-Andalus. A sua função militar era primordial, pois controlava o Vale do Tejo e o acesso ao coração do território. Era também um riquíssimo centro económico, sustentado pela agricultura fértil das suas lesírias, o que a tornava um dos celeiros do Al-Andalus e um alvo estratégico constante para os reinos cristãos. Leiria, possivelmente conhecida como Al-Yariya, era, acima de tudo, um castelo de fronteira. A sua principal função era militar, numa zona estratégica que mudou de mãos várias vezes durante a Reconquista. A sua fortificação servia para proteger as terras agrícolas circundantes e vigiar as rotas entre o litoral e o interior. A sua importância consolidou-se já no período português, após a sua reconstrução por Dom Afonso Henriques. Almada era chamada Almadan, que significa a mina. Este nome dever-se-á, provavelmente, à existência de jazidas de ouro no leito do Tejo ou outros recursos minerais na região. Situada na margem sul do estuário, a sua principal função era a de sentinela de Lisboa. A sua fortaleza, sobranceira ao rio, controlava todo o tráfego fluvial e protegia a Lisboa de ataques navais, funcionando como seu escudo defensivo. Silves, chamada Cheb, pelos árabes, foi a esplendorosa capital do Algarve durante grande parte do domínio muçulmano. Cheb era um centro de poder administrativo, militar e, sobretudo, cultural de renome em todo o mundo islâmico. A cidade era famosa pelo seu imponente castelo de grés vermelho, mas também pelos seus poetas, filósofos e cientistas. Com uma economia próspera baseada na agricultura de regadio e no comércio portuário através do rio Arad, Cheb era um polo de civilização cuja sofisticação era comparada à das grandes capitais do Al-Andalus. Beja, conhecida como Baja, era uma cidade fortificada de grande relevo no Alentejo, herdeira da romana Pax Julia. A sua localização estratégica permitia o controle das planícies e das rotas que ligavam o Algarve ao centro da península. Baja era um centro agrícola vital, onde os muçulmanos otimizaram o uso do solo e da água. A sua imponente torre de menagem, construída já no período cristão, ergue-se no local da antiga alcacova muçulmana, testemunhando a sua contínua importância militar. Mértola, chamada Martula, durante o domínio islâmico, era um estratégico porto fluvial na margem do rio Guadiana. A sua localização permitia-lhe controlar o comércio de minério e produtos agrícolas do interior alentejano para o Mediterrâneo. Martula era um notável centro comercial e um exemplo de convivência multicultural. A sua antiga mesquita, hoje Igreja Matriz, é um dos mais importantes vestígios da arquitetura religiosa islâmica em Portugal e um testemunho vivo da sua relevância nesse período. Sintra, cujo topónimo árabe era Shintra, foi uma localidade emblemática. Valorizada pela sua localização estratégica na serra, que vigiava o acesso a Lisboa, os muçulmanos ergueram ali uma fortificação que deu origem ao atual Castelo dos Mouros. Para além do seu valor militar, Shintra era um local de retiro e lazer para a elite de Al-Lisbuna, que apreciava o seu microclima ameno e a sua vegetação luxuriante. A serra, rica em nascentes, foi também aproveitada para uma agricultura de regadio sofisticada, com hortas e pomares dispostos em socalcos. Albufeira, chamada pelos árabes de Al-Buaira, que significa a pequena lagoa, referindo-se à laguna que existia junto à cidade, foi um importante porto de pesca e comércio no Algarve. Fortificada no cimo de uma falésia, era de difícil acesso e servia como um bastião defensivo da costa. Os árabes desenvolveram aqui a pesca e as técnicas de salga de peixe, integrando a cidade nas rotas comerciais do Mediterrâneo, sendo um dos últimos redutos muçulmanos a ser conquistado no Algarve. Alcácer do Sal, denominada Cácer Abeid Danis, pelos árabes, que significa o Castelo de Abu Danis, foi uma das fortalezas mais importantes a sul do Tejo.
O seu imponente castelo, nas margens do rio Sado, controlava as rotas fluviais e defendia o interior alentejano. Os muçulmanos desenvolveram a fértil várzea do Sado, com o cultivo de arroz e outros cereais, e exploraram intensamente as suas salinas, cuja produção era exportada para todo o Al-Andalus e norte de África. Algesur, chamada Al-Jusur, que significa as ilhas, foi uma importante povoação defensiva do Algarve Ocidental. O seu castelo, erguido pelos muçulmanos no topo de uma colina, vigiava os vales férteis e a linha costeira, protegendo a população contra ataques de piratas e incursões militares. Al-Jusur funcionava como um centro agrícola e um ponto de controlo na rede de pequenas fortalezas que garantiam a segurança do território do Algarve. A cidade de Portimão, durante o período de ocupação muçulmana da Península Ibérica, era chamada de Burtimani. A sua localização na foz do rio Arad conferia-lhe uma importância estratégica fundamental durante o domínio muçulmano. A área onde hoje se ergue Portimão funcionava como o anteporto de Cheb, Silves, a opulenta e poderosa capital do Algarve. Era por esta foz que passava todo o tráfego fluvial, tanto comercial como militar, que subia o rio Arad até à capital. A principal função desta zona era controlar o acesso ao rio, protegendo o coração económico e político do Algarve de ataques de piratas e de frotas inimigas. Servia igualmente como base de apoio para a atividade piscatória e para o escoamento dos produtos que chegavam de Silves, antes de seguirem para outros portos do Al-Andalus e do norte de África. Marvão, a espetacular vila-fortaleza raiana, tem uma origem toponímica diretamente ligada a uma das figuras mais fascinantes da história do Al-Andalus, o nobre e rebelde Muladi, Ibn Marwan al-Yoliki. No século IX, Ibn Marwan liderou uma revolta contra o poder central do Emirado de Córdoba e estabeleceu um domínio semi-independente. Foi neste inexpugnável Ninho de Águias que ele estabeleceu o seu refúgio e a base para o seu poder, dando o seu próprio nome, Marwa, à montanha. A função do local não era primariamente comercial, mas sim militar e política. A sua geografia, no topo de uma serra escarpada com um domínio visual absoluto sobre a planície, fazia de Marvão uma fortaleza natural quase impossível de conquistar. Ibn Marwan e os seus seguidores reforçaram estas defesas, transformando o local num dos castelos mais seguros e temidos do Garba al-Andalus. Durante o domínio muçulmano, os principais rios receberam nomes que refletiam a sua importância. O Tejo era chamado Nartaja, sendo a espinha dorsal que ligava cidades como Al-Usbuna e Chantarim. O rio Douro era conhecido como Nar al-Duar, servindo como eixo de ligação no norte. Já o Guadiana, cujo nome atual deriva diretamente do árabe Wadiana, era essencial para a navegação e agricultura do sul. O termo, Wadi, que significa rio ou vale, fundiu-se com o antigo nome latino, Anas, dando origem a Guadiana, o exemplo mais claro da herança árabe na hidronímia de Portugal. Terminamos aqui a nossa viagem pelos topónimos árabes e pela importância das cidades e rios de Portugal durante o domínio muçulmano. Cada nome revela uma função estratégica, económica ou cultural que ajudou a moldar a história e a identidade do nosso país. Esperamos que esta exploração tenha enriquecido o vosso conhecimento sobre a herança islâmica em Portugal. Se gostaram, subscrevam o canal, comentem com educação e deixem o vosso gosto. O vosso apoio é fundamental para continuarmos a produzir conteúdos históricos rigorosos e interessantes. Até à próxima descoberta!